Olá, bom dia. Meu nome é Caio de Oliveira Turci, eu sou estudante do curso de Administração Pública do Polo de Lagoa Santa, da Universidade Federal de Ouro Preto. Estou gravando esse vídeo aqui referente à matéria de Introdução ao Direito, a atividade número 2, onde nós vamos tratar o caso aqui, o caso de emendas parlamentares. Na minha UFOP foi disponibilizado, então, um primeiro texto que retrata aí das emendas parlamentares, fazendo link com o impeachment da ex-presidente então, Dilma Rousseff, e temos mais 4 textos aí, podcast de apoio. O primeiro texto de referência trata aí sobre o ministro Flávio Dino, do STF, o segundo sobre a relação dos 3 poderes, assim como o terceiro também vai tratar aqui como essa divisão dos poderes, como é que ela é feita, e por fim aqui do G1, texto do G1, a defesa das emendas parlamentares, que é o nosso caso base. Antes da gente entrar, então, nas emendas parlamentares, é de suma importância nós tratarmos aí sobre os poderes. Então, o Estado é dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo, composto aí pelo Congresso Nacional, são os deputados, os senadores, onde são realizadas e confeccionadas as leis que vão reger o nosso país. Um ponto importante aqui, abre aspas, como é importante, né, as eleições para compor, né, então, o Congresso Nacional, porque vão ser essas pessoas que vão criar as leis que vão ser regidas. No Brasil, principalmente, a gente vê os debates muito grandes acerca das votações para o Poder Executivo do presidente, porém a gente não vê esse mesmo apelo, esse mesmo, né, o estudo que deveria ser feito para que a gente elegesse aí quem vai compor o Poder Legislativo. Ponto final. Então a gente volta aqui sobre o Poder Executivo. O Poder Executivo é o segundo poder que a gente está tratando aqui. Já falei, né, é o poder que vai ser representado pelo Presidente da República, né, que é o chefe executivo do Estado. E ele é responsável, então, por pegar essas leis que foram criadas no Poder Legislativo e aplicá-las em detrimento da população. O último poder judiciário o cargo máximo, que é composto pelo STF, que são os ministros, e ele é responsável por julgar, né, e interpretar as leis que foram criadas pelo Legislativo. Então, os 3 poderes eles estão completamente interligados, né? Um vai criar as leis, o outro vai executar essas leis, e o terceiro ele chega para checar, para julgar, né, se tem um conflito, algum crime que foi feito nessas leis. Então, visto e respondido parcialmente a pergunta número 1, essa interação dos 3 poderes, a gente debate agora sobre as emendas parlamentares, né, o que elas são. As emendas parlamentares, elas nada mais são do que uma fatia, né, do orçamento público que é requerida aí pelos membros do Legislativo. Então a gente tem um orçamento público que é feito aí pelo Poder Executivo, e aí, através das emendas parlamentares, parte dos membros, né, do Legislativo tem acesso aí a uma fatia desse valor para que eles possam investir de acordo com as suas necessidades, do que eles acham que lhe convém mais. Então elas foram criadas, as emendas, com o intuito de destinar melhor recurso, né, visto que os deputados eles estão mais próximos da população do que, por exemplo, quem compõe ali o Executivo. Essa é uma teoria e a gente vai discutir mais à frente que não é bem assim que está sendo, né, que funciona. Então novamente a gente correlacionou aqui os 3 poderes, né? O Executivo, por exemplo, ele cria aí uma lei orçamentária. O Legislativo, através das emendas parlamentares, ele requer parte desta fatia, e aí cabe ao Judiciário julgar se essa requisição, se esse valor e para onde essa destinação do valor, se ela está bem destinada, né, e se ela está aberta aí para a população, não visando o interesse somente dos deputados. Então a gente tem o texto de referência número 1, que é claramente isso que acontece. O ministro Flávio Dino, do STF, então, ele embargou o aporte de 4,2 bilhões de reais, alegando que esses recursos eles não estão abertos à população, e que, né, deve ser apresentado aí qual que foi o plano traçado para que toda essa verba seja destinada aí por parte das emendas parlamentares e que seriam aplicadas aí pelos deputados. E aí, então a gente tem, respondendo a segunda pergunta, né, qual que é o problema que a gente tem sobre essa sobreposição que está acontecendo no país dos 3 poderes.
exatamente a que a gente acabou de falar, né, como deveria ser, né? Então a gente tem o orçamento base, que é, né, proposto pelo executivo, e aí parte dele, né, poderia ser destinado mesmo por meio das emendas parlamentares aí, para o Poder Legislativo, porém o que a gente está tendo hoje é essa sobreposição do Poder Legislativo em detrimento ao Poder Executivo e Legislatário. O Congresso está acabando dominando, por ser maioria, ele está acabando dominando os outros dois poderes. Então, o que as emendas parlamentares deveriam fazer, que é tratar as desigualdades sociais e aplicar corretamente o dinheiro, não está sendo feito porque os deputados eles pegam esse dinheiro e investem onde lhes convém, né? Então vão investir em localidades, por exemplo, em que vão conseguir mais votos. Um exemplo aí, vai pegar esse dinheiro e investir no saneamento ou então na construção de água no sertão, né, de poços artesianos, e em troca dessa construção eles vão querer o voto, vão querer que façam aí uma propaganda política das pessoas para que eles consigam se reeleger. Então a gente tem um conflito do interesse, né, e a gente está colocando a democracia em risco. E quando a gente fala que colocando a democracia em risco é justamente porque esse direito ao voto ele não está sendo utilizado da maneira que deveria ser, né? As pessoas estão votando e elegendo os políticos e os políticos se beneficiando disso de acordo com essa troca aí, essa troca de interesses públicos, né? Além de tudo, acho que é importante a gente frisar aqui que essas emendas elas devem, né, não só as emendas, mas esses gastos anuais eles devem manter e permanecer dentro do teto de gastos. O teto de gastos ele é estipulado com referência à base no ano anterior do que foi gasto, corrigidos pela inflação. Mas esse teto de gastos, pensando aí no longo prazo, ele é totalmente vai favorecer totalmente a população, porque a gente vai ter um controle maior, uma responsabilidade maior, um equilíbrio, né, das contas financeiras que no longo prazo vai voltar para o bem-estar da população, vai voltar para a educação, vai voltar para a saúde, para a infraestrutura, né? E sem esse equilíbrio, se a gente não tem esse equilíbrio, a inflação ela vai aumentar, o governo vai ter que emitir mais um papel moeda, ou então para controlar essa inflação a gente vai aumentar a nossa dívida pública, né? E pensando aí no longo prazo, esse daí é o cenário ideal para o fim, né, do Estado, como é que a gente pode dizer, para que a gente tenha o colapso do Estado na parte econômica, que vai voltar aí para toda então a parte social, né, que vai ser pendente, vai estar faltando. Então acho que está muito atrelado essa atividade a como está sendo, né, como que a gente tem essa sobreposição por hora de algum poder em detrimento ao outro, como a gente não deve deixar com que isso aconteça. E os textos bases apresentados aqui foram de suma importância para a nossa discussão, né, para a gente conseguir contextualizar a formação dos três poderes e como os mesmos se correlacionam.